Adriano, põe uma cadeira aqui, ó, por favor. Isso. Irmãos, irmãs, eu quero convidar você, nesse instante, para abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 33. Nós temos falado sobre, nesses últimos encontros, o tema tem sido tempo de recomeçar. Nós estamos falando sobre essa necessidade que temos de recomeçar. Muita gente está recomeçando e a gente recomeça sempre pensando em que caminho tomar, em que decisões tomar, como fazer. Essa pandemia tem trazido recomeços. Tivemos que fechar tudo, tivemos que parar tudo e começar tudo de novo. É tempo de recomeçar. E é por isso que a gente escolheu esse tema para trabalhar nesses domingos. Eu já falei sobre tragédias e recomeços, eu já falei sobre perdas e recomeços, falamos sobre encontro e recomeço, e hoje o tema é perdão e recomeço. Eu gostaria de falar sobre esse tema tão importante para a vida cristã, que é o tema perdão e recomeço. Porque sempre que a gente quer ou desejar recomeçar, nós precisamos levar em consideração a necessidade de pedir perdão e perdoar. Perdoar é necessário para quem quer recomeçar. E você vai ver o porquê. Nós vamos falar hoje porquê nós precisamos do perdão para recomeçar. O perdão é fundamental, o perdão é importante e o perdão faz parte, ele tem que fazer parte da sua caminhada com Deus. Então, para isso, nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 33, do verso 1 ao verso de número 11. Quando diz a palavra: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque esse é um momento em que nós podemos ouvir a tua voz. Nós expressamos através dos cânticos alguns sentimentos que são nossos também. A gente não escreveu, mas alguns sentimentos estavam lá expressos nesses cânticos. O reconhecimento de que foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados, de que nós precisamos de Jesus. Mas ao mesmo tempo, Pai, entendemos que esse é o momento em que o Senhor há de falar conosco através da tua palavra. Precisamos da tua voz. Porque, ó Deus,
somos tão pecadores, erramos tanto, que nós precisamos pelo menos de humildade para reconhecer os nossos erros. E de que nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, portanto, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Que Deus fale aos nossos corações, que Deus fale ao seu coração poderosamente nessa noite. Estudos sobre o perdão, eles comprovam, de acordo com um jornal europeu de 2011, Behavioral, que quem perdoa vive mais. Sabia disso? Quem perdoa vive mais. Uma diretora da clínica de consultas de transtorno de humor para adultos do Hospital John Hopkins, ela chegou à conclusão que perdoar pode reduzir o estresse e conter o nervosismo. Olha que maravilhoso. Perdoar pode reduzir o estresse e conter o nervosismo. Então você que é estressadinho, estressadinha, talvez você precise perdoar mais. Também em 2011, o jornal Personal Relationship, ele trouxe uma matéria dizendo que pessoas que perdoam apresentam redução na pressão arterial. Olha que coisa interessante. E a Sociedade de Medicina Comportamental chegou à conclusão que perdoar faz aumentar o nível de CD4, células positivas, para o sistema imunológico. Ou seja, perdoar faz bem e perdoar faz muito bem. Perdoar é uma necessidade que nós precisamos colocar em prática. Aliás, perdoar é uma ordenança que nós precisamos colocar em prática, porque a Bíblia nos convida a perdoar de Gênesis a Apocalipse. E eu sempre trato o perdão como um mandamento. Perdão é um mandamento divino. Perdoar é uma ordem divina. Perdoar não é algo que eu preciso sentir no meu coração. Biblicamente, quando Deus ordena que a gente perdoe uns aos outros, a ideia aqui não é que eu preciso que aconteça uma série de coisas para que essas coisas me façam ter pena, ter dó de quem me ofendeu, e aí eu vou e perdoo. Não, a Bíblia diz que nós devemos perdoar e ter esse perdão como uma decisão nossa. Perdoar é uma decisão que nós precisamos colocar em prática. Eu preciso decidir perdoar todo dia. É a mesma coisa que o relacionamento conjugal. No relacionamento conjugal, você, meu irmão e minha irmã, precisa perdoar o seu cônjuge. E não é uma vez, duas vezes, é a vida inteira. Porque erros a gente comete. Porque às vezes uma palavra atravessada ofende. E daqui a pouco você tem que decidir perdoar. Ao mesmo tempo que eu sempre digo que amor na palavra de Deus também é um mandamento. Amor não é um sentimento. A Bíblia nunca tratou amor como sentimento. A Bíblia sempre tratou amor como mandamento. Eu preciso decidir amar todos os dias. Porque há dias que não é fácil amar a pessoa que vive com a gente. Você que tem filhos, você sabe que tem dias que não é fácil amar seu filho. Ó, meu olho. Você entendeu, né? Tem dias que você está tudo contrário. Mas o que você faz, pai e mãe? Você decide amar seus filhos todos os dias. Independente do que eles façam. Às vezes a gente vê matérias na porta da prisão, onde mães estão ali chorando por causa dos seus filhos. Uma vez um entrevistador, ele perguntou para uma mãe que estava na porta do presídio esperando o momento de visita, perguntou para essa mãe: e aí, você, sabendo que seu filho está preso porque cometeu algum ilícito, você ainda vem visitá-lo, por quê? Ela disse: porque qualquer coisa que ele faça não vai fazer com que eu não o ame mais. É meu filho. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Eu preciso decidir pelo perdão. Vamos voltar um pouco aqui sobre a história de Jacó. Jacó
é aquele homem que enganou o seu irmão. O seu nome, como você já deve saber, significa usurpador. Jacó, ele, na sua juventude, teve que sair fugido da sua própria casa, porque ele roubou, ele enganou, ele deu um golpe no seu próprio irmão e no seu pai. Ele roubou, aliás, ele ludibriou o seu irmão e comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Mas logo depois ele enganou o seu pai, roubando a bênção que era de direito ao seu irmão, por ser o irmão mais velho. Quando o seu irmão descobre isso, ele fala, eu vou matá-lo. A mãe, que defendia muito Jacó, fala assim, Jacó, foge que o seu irmão vai matá-lo. Jacó, então, ele pega o rumo do caminho do seu tio, da casa do seu tio Labão. E ele anda por dias. E quando ele está perdendo as esperanças, uma noite ele vai dormir, eu falei sobre essa noite aqui algumas semanas atrás, e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada bem grande, e anjos sobem e descem nessa escada, e quando de repente ele percebe a voz de Deus falando ao seu lado, palavras que ele precisava ouvir. Lembrando que Deus estava com ele, e Deus reafirmava a sua promessa. Então Jacó, ele vai ter uma percepção de que aquele lugar onde ele estava é a casa de Deus. E ele muda o nome daquele lugar para Betel. E depois desse primeiro encontro, ele então toma forças e continua a sua caminhada até que ele acha a casa do seu tio Labão. Mas o primeiro encontro dele é com uma de suas primas, Raquel, por quem ele se apaixona. Foi um amor à primeira vista. E aquele homem que saiu dando golpes na sua própria família, que saiu foragido porque seu próprio irmão queria lhe matar, agora estava na casa do seu tio, trabalhando 7 anos em conversas com o seu tio, para que ele pudesse casar com a sua amada Raquel. E ele trabalha durante 7 anos, e quando termina o prazo desses 7 anos, e ele está para se casar com Raquel, então eles fazem uma grande festa. Labão, que é um cara astuto e sagaz, começa a oferecer bebidas. Vamos celebrar, Jacó. E Jacó vai tomando uma. E aí ele vai celebrando. Aí quando Labão vê que o copo de Jacó está vazio, ele coloca mais. Fala assim, vamos celebrar, vamos festejar. E Jacó vai celebrando, e celebrando, e celebrando, até que Jacó não vê mais nada na sua frente. Ele está tomado pelo álcool. E aí chega o momento do ápice da festa, que é o momento em que ele vai ter a noite com a sua esposa. E quando ele entra na sua tenda, e ele se deita com a sua esposa, ele dorme e acorda no dia seguinte e se dá conta que ele não dormiu com Raquel, mas se deitou com Lia, que era a filha mais velha de Labão. Labão deu o golpe. Labão passou a rasteira. Labão deu uma aula de golpe para o enganador, para o usurpador. Labão ensinou Jacó o que é usurpar. E aquele que achava que já sabia de tudo, percebeu que não sabia de nada. E aí ele foi reclamar com seu sogro, como isso? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, e quando eu vou me deitar, você coloca Lia na tenda? Aí Labão, que não é bobo nem nada, diz assim, sabe o que acontece? Aqui na cultura familiar nossa, nós não podemos casar a filha mais nova antes de casar a filha mais velha. Então eu precisava casar a filha mais velha primeiro. E aí veio Lia, você não viu, né? Você bebeu muito, aí problema seu. Mas se você quiser Raquel ainda, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó fica irado, mas ele não tem o que fazer. O pai é Labão, o pai decidiu, está decidido. Então ele trabalha mais 7 anos. Só que nesse período em que Jacó trabalha para Labão, Deus começa a abençoar Jacó, que tudo aquilo que ele faz na casa do seu tio prospera. E ele começa a cuidar do rebanho de Labão. Só que chega um momento que ele fala assim, Labão, é o seguinte, eu estou vendo que está tudo prosperando e eu estou achando que eu vou embora, porque eu não estou ganhando nada com isso.
E Labão fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou vendo aqui que o meu rebanho, a maior parte dele, a grande parte dele é tudo liso, o rebanho bonito. Mas vamos fazer o seguinte, se nascer algum malhado, se nascer algum listrado, ele é seu a partir de agora. Jacó, ele pega, na frente de onde os animais, eles tomam água e eles cruzam, ele coloca tocos, vários tocos alinhados um do lado do outro, de bambu, aliás, são pedaços de bambu alinhados um do lado do outro. E ali os animais bebem água e cruzam olhando para aquilo lá e começa, do nada, a nascer um monte de malhado e listrado. Todos os animais começam a nascer, a partir desse momento, é só malhado e listrado. Quando Labão começa a ver todos os filhotes, tudo malhado e listrado, ele fala, eita vida, estou perdendo dinheiro aqui. Ele fica incomodado. Aí ele chama Jacó de novo. Fala assim, Jacó, é o seguinte, eu mudei de ideia. Eu vou agora colocar outra regra aqui. Agora, só os animais lisos serão seus. A partir de agora, todo animal liso que nascer, vai ser seu. Jacó fica bravo, fala, poxa vida, mudar a regra com o jogo andando não pode. Isso aí não é legal. Mas ele tinha que aceitar. O dono era Labão. Ele muda a regra. A partir do momento que muda a regra, Deus, com a sua vontade soberana, faz com que a partir daquele momento só nasçam animais lisos. Perceba que Jacó não teve que dar golpe em ninguém. Jacó não teve que enganar ninguém. Jacó não teve que mentir para ninguém. As coisas aconteceram. E Jacó ele começa a aprender uma lição muito preciosa. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você não precisa dar golpe em ninguém. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa mentir para ninguém. Você não precisa fingir nada para ninguém, porque Deus conhece o seu coração e Ele quer que você conte com a bênção dEle, porque a bênção dEle é maior do que todas as coisas. Com a bênção dEle, as pessoas podem mudar a regra do jogo, no meio do jogo, que você ainda vai ser beneficiado, porque Deus está ao seu lado. Amém? Essa é a ideia aqui, esse é o ensino que Deus está trazendo para Jacó. Dizendo, olha, Labão ele é um enganador nato, mas ele não se dá bem com o seu engano. As pessoas que se dão bem nessa vida são as pessoas que contam com a bênção de Deus. Eu não quero ganhar as coisas porque eu enganei, porque eu ludibriei. Eu não quero enganar as coisas porque eu dei um golpe. Eu quero ter as coisas porque o meu Deus, Ele me abençoa. E Ele dá tudo aquilo que eu preciso. Eu quero ter as coisas porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É assim que eu quero que minha vida seja construída. Eu não quero pegar o que é seu, eu quero que Deus me dê aquilo que é meu. Porque eu não vou ser feliz com as coisas que são suas. A felicidade não está em ter aquilo que você tem, a felicidade está em ser aquilo que Deus quer que eu seja. Porque a minha felicidade não está nas coisas, a minha felicidade está em Cristo, louvado seja Deus por isso. E é nesse momento que Jacó, ele trabalha mais 7 anos, ele se casa com Raquel, ele trabalha mais um tempo para o seu tio e ele decide. Ele decide retomar e voltar para sua casa, retomar a sua vida, acertar algumas coisas que ficaram abertas no passado e voltar para casa. Eu vou dizer uma coisa para você, essa não é uma decisão fácil. Ele saiu há muitos anos, há mais de 14 anos, porque ele trabalhou 14 anos para casar com essas mulheres. Isso já deve ter passado uns 25 anos. Então, depois de uns 20 a 25 anos, Jacó ele decide voltar para a casa do seu pai. Ele decide recomeçar. Ele estava estável. Labão ficou muito bravo com essa notícia, até porque quando Jacó decidiu ir embora, ele nem contou para Labão, ele pegou Raquel escondida no meio da noite e fugiu. Labão foi atrás e alcançou eles no deserto. Labão foi atrás com o exército, Labão queria matar Jacó. Mais uma vez, Jacó saiu fugido. Aí quando ele senta com Labão, ele fala assim,
Labão disse para ele, Jacó, por que você não me avisou que você queria ir embora? Não precisava fugir, eu ia te abençoar. Jacó fica mais aliviado e fala assim, então eu quero ir embora. Eu falei, então vai. Mas você vai levar toda a sua família. Você vai levar todos os seus pertences. E Jacó, ele sai da sua terra, com toda a sua família, com os filhos das suas 2 mulheres, com os filhos das suas 2 servas, porque ele tinha tido filhos com as servas das suas mulheres, que estavam disputando quantidade de filhos. Então, é dessa forma que ele retorna para sua casa. Porque ele precisava recomeçar. Porque tem horas na vida que a gente precisa decidir recomeçar. E decidir recomeçar não é apenas olhar para o futuro, mas tem a ver também com acertar o passado. Preste atenção nisso. Recomeçar não é apenas olhar para o futuro, mas tem muito a ver com acertar o passado. Ele decide recomeçar. E Deus, ele vai trazer ao coração de Jacó que para ele recomeçar, ele precisa decidir pelo perdão, porque ele vai ter que encontrar o seu irmão. Ele vai ter que optar pelo caminho da reconciliação. Ele vai ter que optar pelo caminho do perdão, porque Jacó, ele passou boa parte da sua vida achando que o seu irmão tinha todos os direitos que deveriam ser dele. Ele passou boa parte da sua vida querendo o lugar do seu irmão e não aceitando que o lugar dele era aquele. Ele teria que partir para o caminho da reconciliação. Ele precisaria encontrar o seu irmão e reconstruir todas as coisas. E isso era temeroso para ele, porque ele estava com medo de perder toda a sua família. Tanto que quando você vê o retorno dele para casa, ele começa a organizar. Ele coloca primeiro na frente as servas e os filhos que ele teve com a serva. Porque se ele decidir matar essa turma, a turma de trás sai correndo e foge. Num segundo, aliás, já num terceiro escalão aqui, está os filhos de Lia e a própria Lia. No 4º escalão, você tem Raquel e José, que são as pessoas que ele mais amava. Ele deixou lá atrás, esses aí. Porque se acontecesse alguma coisa, eles teriam mais chance de fugir. Mas bem na frente, ele coloca presentes. Ele vai com os seus servos, com os seus gados e com os muitos presentes que ele trouxe para o seu irmão. E é sobre isso que nós lemos. E eu aprendo com o nosso querido Jacó, que não é sobre viver ou não conflitos e rupturas relacionais. Esse texto fala sobre a capacidade que a gente tem de perdoar e se reconciliar com as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O desejo de Deus é que você perdoe aqueles que te feriram e que você possa se reconciliar com eles a hora que for necessário. Deus, ele quer abençoar o seu coração e para recomeçar, a gente precisa optar pelo perdão. Eu queria compartilhar algumas lições que eu aprendo com esse texto. E a primeira lição é que para recomeçar a gente precisa optar pelo perdão, porque o perdão é a descoberta de que as pessoas são mais importantes do que privilégios. Presta atenção. O perdão é a descoberta de que as pessoas são mais importantes do que os privilégios. Jacó, ele descobre que privilégios se conquistam com muito trabalho. Jacó, ele saiu da sua casa olhando para os privilégios. Ele saiu da sua casa desejando privilégios. Jacó, ele saiu da sua casa querendo o lugar do seu irmão, querendo a bênção do seu irmão, querendo as condições do seu irmão. Ele saiu da sua casa enganando. Porque ele acreditava na vida fácil. É muito mais fácil obter as coisas tirando o que é do outro. É muito mais fácil obter as coisas roubando do outro do que trabalhando para conquistá-las. E de repente, Deus, ele tira Jacó da sua casa e coloca Jacó na escola da vida. E ele mostra para Jacó que na caminhada da fé não há atalhos para se dar bem. Muitos não gostam das crises da vida, muitos não gostam do trabalho que a vida o proporciona e também da parte difícil da vida. Muitos não gostam das dores, muitos não gostam das aflições. Aliás, quem de nós gosta?
A gente gosta da parte boa. Por exemplo, você está aqui, no meio de uma pandemia, ouvindo uma palavra, aí você está pensando assim, podia estar na praia hoje, né? Ou eu vi a semana passada todo mundo descendo para a praia, podia descer de novo. Podia lá estar na beira do mar, nesse calor terrível de Marília. Tomando uma água de coco, comendo um camarão. Oh Deus, me dá vida fácil. Que essa é a parte boa da vida, não é? Talvez o camarão você não goste, mas a praia você vai gostar. Podia estar num hotel com uma piscina, já pensou na Bahia, Helder? Podia estar na Bahia, irmão. Visitando a família. Ali na beira da praia. Mas está tendo aqui trabalhar, abrir o seu negócio. Tem que trabalhar amanhã, tem que acordar cedo. Quando a gente pensa nessas coisas, se pudesse escolher, eu escolheria a parte boa. Mas eu trabalho, você trabalha para que você tenha também a oportunidade de viver a parte boa. Porque a gente gostaria de escolher só a parte boa da vida. Mas você sabe como eu que a vida não é feita só de risos. Quem aqui vive só de momentos bons? Quando você entrou no seu casamento e você disse sim para a tua esposa e você disse sim para o seu marido, foi a coisa mais linda do mundo. O casamento é a coisa mais linda do mundo. Diz sim, aquele sorriso, a noiva está bem vestida, é o melhor dia da vida dela. O meu irmão chega em casa, esse melhor dia não é todo dia. Aí você acorda, no dia seguinte, seu marido está lá todo descabelado. Sua esposa está lá com aquela camiseta rasgada. Não, a mulher não faz isso. Ele faz, né? Ele está com a camiseta rasgada. Com o time de futebol do Corinthians. Aí você fala assim, bem, faz um leite. Ele fala, não, faz lá você. Nossa, deixa eu deitar mais um pouquinho. Não, faz lá você. Aí você fala assim, nossa, bem, vamos sair. Não, não quero sair, vai ter jogo do Corinthians hoje. Aí você fala, nossa, bem, vamos fazer alguma coisa. Não, vai ter jogo do Corinthians, já vem uns amigos em casa. Aí você começa a ver que não é um negócio do jeito que você imaginou e do jeito que você gostaria. Porque a vida vai muito além disso. Jacó, ele descobre que a vida não é feita só dos momentos bons. Os relacionamentos, eles têm essas angústias também. Jacó, ele percebe que às vezes ele engana, mas na maioria das vezes ele é enganado. Porque quando a gente parte para a escola da vida, a gente começa a ser enganado e a gente começa a perceber, bom, eu fiz mal então para o meu irmão, hein? Acho que Jacó, quando ele foi enganado pelo seu tio Labão, ele ficava pensando, poxa vida, olha o que eu fiz com o meu irmão. Porque tem coisas que a gente faz para outras pessoas que outras pessoas fazem com a gente. E quando fazem com a gente percebe o mal que a gente fez para os outros. A hora que Labão engana Jacó, Jacó fala assim, ai meu irmão, o que eu fiz com ele? E ele fica sempre com esse sentimento, eu preciso voltar um dia para minha casa para me acertar com ele. De repente, Jacó ele vai percebendo em toda essa caminhada que os bens, as riquezas, elas não são tão importantes quanto os relacionamentos e as pessoas. Porque assim, ó, você que rompeu um relacionamento, talvez um casamento, você que rompeu com um pai, você que rompeu com um filho, quando você sai e vai embora, no primeiro momento, eu tenho que ir embora mesmo. Mas depois você vai olhando para a vida e fala assim, poxa vida, por que a gente não se acertou? Por que eu não tive um pouco mais de paciência? Por que eu não conversei um pouco mais? Por que eu não ouvi um pouquinho mais? Por que eu não abri mão? Porque as pessoas começam a fazer falta na nossa vida. Porque de repente a gente começa a perceber que o mais importante na vida são as pessoas e não as coisas. Por isso que Jesus diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas de Deus, e o resto vai ser acrescentado. E no reino de Deus, nas coisas de Deus, o que é mais importante são as pessoas.
Às vezes eu testemunho para vocês aqui, que quando eu cheguei em Marília, e a gente tinha esse desafio desse trabalho de falar assim, Senhor, ainda eu peguei um trabalho que tinha algumas pessoas já, por exemplo, o Marcão, a Rosa, estavam aí, mas uma igreja já se desfazendo. Eu falava assim, gente, eu preciso colocar um projeto em pauta, eu preciso fazer essa igreja se levantar. E Deus olhou para mim e eu preocupado em como que você vai fazer. Olha a preocupação do pastor, ela é muitas vezes, como que você vai fazer a igreja crescer? Que métodos, que maneiras. E aí Deus falou um negócio para mim. Um dia eu estava orando, Deus falou assim, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Cuide das pessoas, para que eu possa enviar mais pessoas. Porque se você não cuida das pessoas, por que eu vou enviar mais pessoas? Qual que é o sentido de eu enviar pessoas para você se você não cuida delas? Nenhum. Porque a igreja é relacionamento. Porque a igreja é cuidar uns dos outros. Porque a igreja é ouvir. Porque a igreja é estar disponível. Porque a igreja é compartilhar um com o outro. Porque a igreja é exortar, a igreja é admoestar, a igreja é abraçar, a igreja é cuidar, a igreja é caminhar junto. E de repente Jacó começou a perceber que tudo aquilo que ele estava angariando, tudo aquilo que ele estava trazendo, não significava nada perto das perdas que ele tinha. Ele já não conversava com a sua mãe, ele já não conversava com o seu pai, ele já não tinha irmão, ele estava numa terra bem longe da sua casa, vivendo, trabalhando para o seu tio e não conseguia angariar nada para ele. Aí ele olhou e falou assim, meu Deus, que vida é essa? Eu conto que certa vez eu fui fazer um velório, acho que foi o velório mais triste que eu já fiz. Uma vez, eu estava... Uma irmã me ligou e falou assim, pastor, você pode vir na sala de velório, orar comigo e com a minha irmã? Só estamos nós aqui. Eu fui naquela sala de velório e comecei a conversar. O pai delas tinha falecido. E uma delas disse assim, meu pai... Quando a gente era muito jovem, ele abandonou a nossa casa, abandonou a nossa família e foi morar com outra mulher. E lá ele teve filhos com essa mulher. E já na fase avançada de idade, ele aprontou e ele rompeu com essa família. E depois ele ficou doente. E quando nós ficamos sabendo da doença dele, não tinha ninguém para cuidar desse homem. Ele não tinha amigos, ele não tinha família, ele não tinha nada. E aí eu e minha irmã conversamos e decidimos acompanhá-lo no hospital. Só que agora ele morreu. Nós não temos nenhum sentimento por ele. Mas a gente veio cumprir a nossa missão de cuidar do pai no final da vida. E só tinha as duas mulheres na sala do velório. Fiz uma oração com elas, pedindo a Deus graça e sabedoria e força sobre a vida delas. Elas tivessem um coração completamente curado em relação a tudo isso. E fui embora. Pensando que gente que vive enganando os outros, que vive usando os outros, sempre termina sozinha. E terminar a vida com essa sensação de que eu estou sozinho, porque eu enganei todo mundo que estava ao meu redor, porque eu usei as pessoas, deve ser a coisa mais triste desse mundo. Eu sei que você não quer terminar a sua vida sozinho. Eu sei que você precisa de reconciliação. E eu quero, em nome de Jesus, convidar você para decidir pelo perdão, para perdoar, para reconciliar, para trazer de volta algumas coisas para a sua vida. Perceba, olha que coisa interessante. Jacó, ele foi embora roubando a bênção e roubando a condição do seu irmão. E quando ele volta, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele pega todos os seus bens, coloca lá na frente e dá de presente para o seu irmão. Aí seu irmão fala assim, não, mas eu não quero isso. Aí Jacó fala assim, não, mas eu já tenho muito, Deus me deu muito. E é justo que eu dê para você de volta. Porque eu te roubei. Eu saí daqui pensando nas coisas. E eu estou voltando aqui pensando em você. Eu saí daqui brigando, eu saí daqui brigado por causa de coisas.
E eu quero voltar te dando aquilo que eu tenho, para dizer, eu não tenho mais interesse pelas coisas. O nosso relacionamento é maior do que todas as coisas. O seu relacionamento com Deus é maior do que todas as coisas. Jesus, ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem e corroem, mas ajunteis tesouros nos céus. Espero que você conquiste muitas coisas, mas lembre-se que elas não são prioridades. As coisas que Deus tem para você e os seus relacionamentos, a sua família é muito maior do que qualquer outra coisa. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo é que para recomeçar, eu preciso optar pelo perdão, porque o perdão não é sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu não quero ver aquela pessoa nunca mais pintada de ouro na minha frente, eu não quero que essa pessoa nunca mais converse comigo, eu não quero, aí vai passando o tempo, e daqui a pouco você vai em um lugar, a pessoa está lá, e aí você olha para a pessoa, você fica com raiva dela, aí você volta para sua casa, você sai mais cedo da festa, você vai para sua casa, e você fica ali ruminando, porque você viu aquela pessoa, e aquela pessoa te fez mal, e aquela pessoa é uma pessoa que te ofendeu, aquela pessoa é uma pessoa que destruiu você por dentro, e você olha para aquela pessoa com raiva, e você fica alimentando aquela raiva, e você não consegue dormir à noite, aí passam-se os dias e essa pessoa está com você, e aonde você vai ela está com você, e quando você volta ela está com você ainda, porque é isso que o ofensor faz, ele domina, ele está sempre presente com você. O melhor caminho para resolver isso é o perdão. Um rabino chamado Harold Kushner, no seu livro As 9 Lições que Aprendi sobre a Vida, ele vai dizer, nutrir ressentimento perpetua o poder do ofensor sobre você. Enquanto você nutre esse ressentimento, o ofensor ele sempre tem domínio sobre você. Porque ele não deixa você em paz. O seu pensamento não te deixa em paz. Quando você tem raiva de alguém, você fica até mordendo dentro. Aquele sentimento, aquela angústia, você perde noites de sono. Eu quero dizer para você, perdoe essa pessoa em nome de Jesus. Eu quero dizer além para você, aquilo que Harold Kushner diz, deixar para trás é a melhor vingança. Perdoar é a melhor vingança. Você quer se vingar dessa pessoa, perdoe ela. Sabe por quê? Porque não é sobre ela, é sobre você. Quem perdeu a noite de sono? Você. Quem perdeu a alegria de estar em um determinado lugar? Você. Quem perdeu a festa? Você. Quem está perdendo a vida? Você. Enquanto você se alimenta de ressentimento, enquanto você se alimenta de raiva, é você que sai machucado. Perceba que o que Jacó estava fazendo é alguma coisa que eu e você precisamos fazer quando a gente quer recomeçar, resolver o passado. Eu sempre digo que se a gente não fecha os ciclos que ficaram para trás, a gente não consegue abrir ciclos saudáveis. Se eu estou namorando uma pessoa, eu terminei mal esse namoro, está tudo errado, ficou uma briga para trás, eu não vou conseguir entrar num outro relacionamento e me dar bem nele. Por quê? Porque eu estou ressentido, porque vai dar errado. Se eu entrar num relacionamento, se eu tentar entrar na casa do meu pai brigado com o meu irmão, tudo vai ser tão chato e difícil. Vai estragar o Natal, vai estragar o aniversário. Eu preciso começar a resolver as coisas que estão abertas no passado. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer exatamente isso. Resolva o seu passado com o perdão. Não é brigando mais. É procurando a pessoa dizendo assim, ó, você me ofendeu, você fez mal para mim, eu passei dias com raiva de você, mas eu quero te perdoar e eu quero tirar essa raiva de mim, porque eu quero ser livre em nome de Jesus. Eu não preciso disso. É fácil fazer isso? Não. É necessário fazer isso? Ah, como é. Quem que te faz mal? Quem que fere o teu coração? Tire isso de você em nome de Jesus. Seja livre. Preste atenção nisso.
Jacó precisava voltar? Não, ele estava com a vida feita já. Ele já conseguiu, começou a nascer um rebanho enorme. Ele já tinha um rebanho quase que do tamanho do rebanho de Labão. Ele não precisava de mais nada. E Deus estava abençoando que seu rebanho multiplicava rapidamente. Ele já tinha a mulher com quem ele queria casar. Ele já tinha a sua família, ele já tinha seus filhos. Era só ali se afastar um pouquinho de Labão, pegar uma parte da terra e viver. Mas esse homem falou assim, não, eu preciso voltar. Porque às vezes a gente precisa voltar lá atrás para refazer a história. Não para reviver, mas para fechar um ciclo que ficou aberto e não deixa eu viver o futuro. Gente com ciclo aberto lá atrás não consegue viver ciclos novos abençoadores. Uma vez, nessa igreja aqui, um rapaz começou a frequentar essa igreja. Um casal. E eles começaram a frequentar a igreja, eles começaram a vir todo culto. E aí, depois de um mês frequentando a igreja, sentei para conversar com eles, falaram, queremos ser membros da igreja. Eu falei, conta um pouco da história. Ele falou, não, eu pertencia a uma igreja, uma Assembleia de Deus, uma igreja Assembleia de Deus, e eu briguei com o pastor. E aí eu vim para essa igreja, gostei, quero ficar aqui. Eu falei, bom. Aí eu falei para ele exatamente isso, eu falei assim, se você saiu dessa igreja brigado com o pastor, pela razão que você está me contando, certamente você vai brigar comigo aqui. Então assim, vamos fazer um negócio. Eu me comprometo a ajudá-lo se você quiser. Mas eu só recebo você como membro dessa igreja quando você se acertar com esse pastor. E aí, acho que o Marcon lembra disso, né? Aí um dia ele falou assim, pastor, quando terminar o culto, você pode ir comigo lá nessa igreja? Eu quero conversar com o meu pastor e eu quero me acertar com ele. Terminou o culto, o nosso culto. Eu entrei no carro com ele e a gente foi lá na igreja onde ele frequentava. Era uma igreja do fogo lá, rapaz. E o negócio está acontecendo. Ficamos esperando lá quase que 1 hora. Quando terminou o culto lá, a gente foi até o pastor, eu falei, me apresentei, contei toda a história. E aí a gente sentou e eles se acertaram. Um perdoou o outro, um pediu desculpa para o outro. Eles se abraçaram, a gente foi embora. Voltamos para a igreja. Passado um tempinho, ele saiu da igreja e voltou para a igreja dele. Que bom, não foi brigado comigo, pelo menos. Porque assim, se ele não resolve esse ciclo, como é que ele vai abrir outro? Se ele não resolve esse ciclo lá, ele vai brigar comigo aqui. E ele vai ser mais um terror do meu ministério do que uma bênção. Porque é gente rancorosa. Ele vai chegar aqui, ele vai olhar para o pastor e ele fala assim, eu já briguei com aquele outro pastor porque não prestava. Pastor nenhum presta. Já viu gente rancorosa com pastor? O que as pessoas dizem? Pastor nenhum presta. E não presta não, viu gente? A gente é terrível. Mas assim, tem que ter misericórdia de nós também, irmã. A gente vai tendo misericórdia um do outro. Né, Adriano e Marcon? Meus presbíteros têm que ter misericórdia comigo. Eu tenho que ter misericórdia com eles. Porque assim funciona a igreja. E de repente, Jacó ele percebe que para recomeçar ele precisa resolver o passado. E terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o encerramento, porque logo mais teremos a ceia. Para recomeçar, eu preciso optar pelo perdão. Porque o perdão coloca Deus na pauta da vida de novo. Perdão é uma ordenança de Deus. Quando eu coloco o perdão em prática, eu estou obedecendo a Deus. E quando eu obedeço a Deus, eu recebo as suas bênçãos sobre a minha vida. Você quer receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que quer. Todos nós queremos. Eu quero ser abençoado por esse Deus. Quando alguém fala, Deus te abençoe, eu falo, amém, eu quero ser abençoado mesmo. Porque sabe o que significa a palavra amém? A palavra amém é uma palavra de concordância. Ela significa eu recebo, eu concordo com aquilo que você está falando. Que assim seja. Amém significa que assim seja. Então quando você fala assim, que Deus te abençoe e você diz amém, você está falando que assim seja.
Porque eu quero a bênção de Deus sobre mim. Quem não quer a bênção de Deus? Só que se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que começar a obedecê-lo. Eu não vou receber as bênçãos de Deus se eu não obedecer esse Deus. E quando, preste atenção nisso, quando Jacó, ele decide pelo caminho do perdão, da humilhação, da humildade e da obediência, e a bênção de Deus recai de uma forma mais profunda sobre ele. Porque quando ele decide voltar e resolver a sua vida do passado, sabe o que ele está fazendo? Obedecendo a Deus. E aí quando ele passa por um vale, ele está na viagem, e de repente ele passa por um vale chamado Jaboque. Quando ele chega no vale de Jaboque, ele encontra, a Bíblia diz que ele encontra um anjo no vale de Jaboque. E esse anjo representa a figura do próprio Deus. Alguns têm a tese de que esse anjo é Jesus. Mas aí ele começa a lutar com esse anjo. A Bíblia diz que o anjo, ele conversa com Jacó e decide ir embora. Mas quando o anjo decide ir embora, Jacó, ele agarra o anjo. Fala, você não vai me embora sem me abençoar. E aí os dois começam uma luta. Gente, começa uma luta. Jacó e o anjo, no vale de Jaboque. Aí Jacó diz ao anjo, o anjo fala assim, eu preciso ir embora. Ele fala, não vou deixar você ir embora sem você me abençoar. O anjo toca a coxa de Jacó e fere a coxa de Jacó e Jacó começa a mancar. Aí Jacó se agarra no anjo e fala assim, mesmo assim eu não vou deixar você ir embora antes de você me abençoar, porque o meu nome é usurpador e eu não quero mais ser usurpador. Aí o anjo fala assim, então eu vou te abençoar. E a partir de agora o seu nome não é mais usurpador. O seu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Porque você está tomando um caminho certo. Porque você deixou de ser enganador. Você não é mais quem você era. E para recomeçar, Deus tem que estar na pauta da vida. Eu preciso colocar as prioridades de Deus como minhas prioridades. E presta atenção, para obedecer a Deus eu preciso ser humilde. Perdoar humildade é fundamental para quem deseja perdoar. Olha só, ou para quem deseja se reconciliar, que é o caso de Jacó. Porque no caminho, Jacó, a hora que ele vê Esaú, seu irmão, e é interessante, porque quando ele avista seu irmão Esaú de longe, seu irmão Esaú não está sozinho. Sabe quem está atrás de Esaú? Um exército. A hora que Esaú olha o seu irmão, ele chama o exército dele e fala assim, todo mundo se posiciona aqui. Que eu não sei o que esse usurpador veio fazer aqui não. Mas se ele der bobeira, a gente já mata todo mundo. A hora que Jacó ele vê aquele exército, ele começa a separar o pessoal. Ele coloca os presentes na frente. E aí sabe o que ele faz? Ele vê seu irmão, ele se ajoelha. E aí ele anda mais um pouquinho, ele se ajoelha 7 vezes. E aí quando ele chega até Esaú, com aquele monte de presente, sabe o que Esaú faz? Esaú gruda no pescoço dele, abraça ele e os dois choram. Os dois se reencontram. Porque aquele vazio não era só de Jacó, era de Esaú também. Às vezes o vazio não é só seu, é do seu ofensor ou daquele a quem você ofendeu também. E aí eles se acertam, se refazem. E eu fico pensando nisso. Como eu quero que em todos os momentos da minha vida eu possa olhar para qualquer pessoa e ter o coração em paz. E saber que tem gente que não gosta de mim, mas não tem problema, eu estou vivendo do mesmo jeito. E sabendo que tem gente que fez mal para mim, mas não tem problema, porque a bênção de Deus está sobre mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que fez mal para você? A bênção de Deus é muito maior do que a maldade que te fizeram. Não se agarre à maldade das pessoas, se agarre à bênção de Deus. Seu cônjuge um dia falou alguma coisa que destruiu você por dentro. Olhe para Deus, se agarre à graça de Deus e às coisas que Deus fala sobre você e perdoe em nome de Jesus. Refaça a sua família. Deus te trouxe aqui para que você possa refazer os seus relacionamentos. Para que você seja humilde, se dobre 7 vezes e diga, me perdoe. Vamos nos reconciliar. Para que você olhe para alguém e diga, eu te perdoo, vamos nos reconciliar.
E é por isso que hoje a gente vai participar dessa mesa. Hoje a gente vai participar da mesa do perdão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o cálice. E ele fez tudo isso por amor a nós. E ele disse, eu vou morrer, eu vou derramar o meu sangue, eu vou entregar o meu corpo por amor a vocês e porque eu quero perdoá-los. Jesus não morreu porque a gente era bom. Jesus, ele morreu para perdoar você. Jesus morreu por amor a você. E a morte de Jesus é uma morte de reconciliação. É por isso que a Bíblia diz que Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus. Um mundo pecador, um mundo errado, um mundo que fez tudo errado e continua fazendo tudo errado. Sabe o que Deus fez? Ele enviou Jesus para se reconciliar com esse mundo. E dizer, eu estou dando condições para perdoar cada um de vocês. Eu estou disposto a perdoar cada um de vocês. Vocês só precisam olhar para Cristo Jesus. Então, essa é a mesa do perdão. Comece, recomece, dê passos na sua vida. Tome decisões sábias. Tome decisões humildes. Mas tome a decisão do perdão. Restitua. Olha que coisa linda. Quando Deus está à frente, eu não estou interessado em tirar o do outro, eu estou interessado em dar, porque com Deus do meu lado, eu aprendo que melhor coisa é dar do que receber. Com Deus do meu lado, eu prefiro dar, e eu dou porque Ele vai me dar, e eu só posso dar porque Ele está me dando. Então para com esse negócio de eu tenho que ter tudo que é do outro é meu. Abre mão das coisas em nome de Jesus e conta com a bênção de Deus que Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Uma vez um rapaz estava brigando com uma moça que ele se juntou e ele falou, não, porque eu comprei a cama, eu comprei a TV, eu comprei não sei o quê, ela comprou só isso. E eu falava, irmão do céu. E toda semana ele vinha, não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Eu falei, irmão, posso falar uma coisa para você? Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Ele falou, tenho, creio que sim. Eu falei, então abre mão disso. Não, mas custou dinheiro. Eu falei, não interessa. Se Deus está do seu lado, Ele vai te abençoar com tantas outras coisas, até melhores. Mas para de ficar brigando por coisa. Abre mão de coisas. Porque as melhores coisas que você vai ter virão das mãos de Deus. Amém? Eu não estou brigando, eu não estou conversando com a minha irmã, porque a minha irmã quis pegar um negócio que era direito meu. Dá para ela em nome de Jesus. Para de ficar brigando por causa de coisa. Assina lá, fala, é teu, em nome de Jesus é teu. Não vou ficar perdendo a cabeça, não vou ficar aqui destruindo, não, porque olha, meu pai. Para. Não, porque meu ex quer. Em nome de Jesus, para. Acerta, reconcilia. Não fica pensando nas coisas, reconcilia porque é gente. É gente que precisa de Deus. Você está precisando de alguma coisa? Eu estava orando por você hoje. Sabe aquela sua irmã que você não conversa? Fala assim, eu fui na igreja, lembrei de você e comecei a orar por você, porque o pastor está falando para você orar pela pessoa que você está com raiva. E aí eu orei por você. E eu quero dizer que você é muito importante na minha vida. E muito mais importante do que as coisas pelas quais a gente está brigando. Desfaça isso em nome de Jesus, que você vai ver a bênção de Deus sobre você. E Ele vai te abençoar, hein? E vai abençoar muito. Amém, igreja?